vamos puxar para a seriedade aqui. Ontem todo mundo esperou ali o julgamento, digamos assim, da segunda turma do Tribunal Superior Federal, lá do STF. E essa segunda turma, ela reverteu ontem a decisão que era monocrática do ministro Cassius Nunes Marques, que buscou devolver o mandato ao deputado estadual paranaense Francisquini. 3-2, o resultado lá. Os ministros da turma mantiveram uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que por 6-1 tinham condenado o parlamentar por disseminação de fake news por conta de urnas eletrônicas. Com a decisão, o deputado aqui de Maringá, deputado estadual Paulo Rogério do Carmo, também agora me parece que definitivamente perdeu o mandato. O deputado tinha decidido não assumir, acho que foi prudencial, ele não passou aquela vergonha que os outros passaram de lá, sentar na Assembleia, tirar foto, sentadão nas cadeiras lá no plenário, como se tivesse reassumindo o mandato e tivesse tudo tranquilo. Não foi bem assim que aconteceu, porque ontem lá a segunda turma reverteu essa decisão. Aí tem uma fala, a gente vai trazer, claro, para nossa realidade, do Carmo, do Paulo Rogério do Carmo, falando sobre o caso. Oi, gente, boa noite. Há pouco saiu a decisão do STF. Eu quero dizer a todos os amigos, estou muito contente, feliz pela batalha que travamos, pela visibilidade que nós demos para esta causa, apesar de acharmos ainda juridicamente uma situação injusta, principalmente com o meu amigo Francisquini. Nós quero deixar claro que nós estamos aí na luta e firmes, tá? Obrigado a todos. E depois de tudo isso aí, ontem ainda à noite, o presidente Bolsonaro também não gostou nada dessa decisão da segunda turma do STF. No discurso ontem, numa cerimônia lá no programa Brasil pela Vida e Família, o presidente estava visivelmente irritado e ele falou sobre o tema. Vamos acompanhar o que o Bolsonaro disse. Presidente Bolsonaro. Tenho jogado dentro das 4 linhas. Não acho uma só palavra minha, um só gesto, um só ato fora da Constituição. Será que 3 do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros, sem algemas. O ministro que solta o Lula é o mesmo que está à frente do Tribunal Superior Eleitoral, dando as cartas como dono da verdade. O que ele fez essa semana que passou? A política externa é minha e do ministro França, do Itamaraty. Ele convida em torno de 70 embaixadores e eles vão lá para dentro do TSE e ele, de forma indireta, ataca a presidência da República como homem que não respeita a Constituição, que não respeita o processo eleitoral, que pensa em dar um golpe e conclui de forma indireta. Acabou as eleições, imediatamente seus chefes de Estado devem reconhecer o ganhador das eleições, para que não haja qualquer questionamento junto à Justiça. O que é isso, senão um arbítrio, um estupro à democracia brasileira? Para mim é muito mais fácil eu estar do outro lado. Muito mais fácil, Antônio de Paula, Carla Zambelli. Muito mais fácil. Tem a família toda perseguida, até a esposa processada. Canalhas! Processar a minha esposa, vem para cima de mim, se são homens. Agora vai ser 7 horas e 43 minutos, eu vou começar... 7h43. Repita. 7 horas e 43 minutos. Eu vou começar com você, Fernando Tupan. Toda a história aí do Francisquini acabou chegando no Bolsonaro e chega diretamente em nós aqui em Maringá, Fernando. Mas, Paulo Caetano, isso é surpresa para mim, não é surpresa. Está tendo, sim, direcionamento lá. Os ministros que votaram contra o Fernando Francisquini são progressistas. O que são os progressistas? São os simpáticos pelos ideais da esquerda. É isso. Eles querem fazer de Lula o próximo presidente do Brasil. E esse recado... Lembra que ontem eu estava falando que eu ia ficar com medo conforme o resultado? Ele deu um recado.
Ele deu um recado, ou vocês abaixam a bola ou eu fecho isso. Essa sem vergonhice e tudo é um recado. Esse pessoal do STF dividiu o Brasil em esquerda e direita, não pode ser isso. Um juiz está ali, não é para ficar falando, não é para ficar se expondo. Um ministro do Supremo é pior ainda, ele tem que não falar com a imprensa mesmo, não tem que abrir a boca, não tem que dar opinião, não tem que dar pitaco, não tem que querer governar. Isso, olha, há uns anos atrás eu entrevistei um juiz aqui em Campo Largo e ele estava num famoso caso chamado Caso Razeira ali, que ele estava grampeando todo mundo. Eu entrevistei ele e pedi assim... Na verdade, eu não entrevistei, eu pedi para entrevistar ele. Ele falou assim, olha, eu sou um juiz, eu tenho que julgar, não tenho que ficar dando opinião. Isso é verdade. Os ministros do Supremo não têm que dar opinião. Eles têm que só mostrar ali com a caneta qual é o melhor caminho. Porque esse desgaste que nós estamos tendo é desnecessário. É um ato antidemocrático a cassação do Francisquini. É um perigo para a democracia. Muito mais do que falar do que a urna é inviolável. É violável. Temos que pensar nisso. Nós temos que pensar no Brasil. Não é ficar temendo a direita ou temendo a esquerda. Nós temos que ter um caminho certo, um caminho onde o primeiro artigo da Constituição brasileira deveria ser a liberdade de você falar as coisas. O Kim está extremamente certo quando ele fala. Não gostou do que o outro falou? Vai para a justiça. Não é você mesmo ofendido julgar o cara que te ofendeu. Isso é uma ditadura do judiciário, do STF, e nós precisamos dar um basta nisso. Como a gente vai dar um basta nisso? Isso aí é o que eles devem estar pensando exatamente nesse momento. Como dar um basta? Eu temo isso. Se acontecer isso, seria muito ruim para o Brasil, seria muito ruim para a democracia. Qualquer movimento, tanto de direita como esquerda, para cá, tirar o Brasil do rumo, é perigoso e a gente não sabe aonde nós iríamos parar. Para uma ditadura? Talvez. Isso é ruim. Nós precisamos continuar nesse regime e ponto final. Não tem que ficar fazendo joguinho, fazendo facão, sabe? Chega disso. A gente que viveu na ditadura, a gente sabe o que é isso. E olha, Paulo Caetano, na ditadura nunca chegou nenhum juiz para mim e falou, não fale nada. E olha que eu era do movimento de esquerda. Quase fui preso por causa disso, por entrar em sala de aula, tirar aluno para não pagar mensalidade, contra a escola paga. Sabe? Nós precisamos... Conclui, Fernando. Democracia, Paulo Caetano. E somente a democracia vai nos salvar. Não é radicais de esquerda e de direita que vão nos ajudar a continuar nosso caminho para fazer do Brasil um país melhor. Vamos lá, Kim Rafael. Falar do Supremo Tribunal Federal, eu não sei se... Assertivo, hein, Kim? Vamos lá. Eu não sei se realmente eu tenho culhão, né, para falar do STF, porque vai numa dessa, amanhã já não tem aqui uma tornozeleira eletrônica. Né? Advogado esse é um problema, né? Eu não sou advogado, sou operador de direito ainda. Vai que não. Então, nesse quesito aí, não. Decisões conflitantes dentro do próprio tribunal, menos de 4 anos prenderam o Lula, soltaram o Lula, né? E os ministros não mudaram. Decisões completamente arbitrárias, principalmente quando o inquérito é instaurado a partir de um artigo 43 do Regimento Interno, não é nem pelo Código Penal e nem pela Constituição Federal, porque se fosse, seria sim um juiz natural, a competência seria completamente diferente. Então veja, inquérito, né, instaurado, isso todo mundo já sabe, né, esses inquéritos das fake news, né, instaurado pela própria vítima. Então veja, tem questões que precisam ser revistas dentro do Supremo Tribunal Federal, da nossa Corte Maior, que deveríamos ter segurança quando algum processo iria para lá, quando for para lá. E completamente ao contrário, pelo menos é esse meu pensamento. Quando há uma ação que vai ao STF, a gente fica temerário. Por quê? Porque a convicção do juiz não é jurídica, não é fundamentada em partes jurídicas, no dispositivo legal. É simplesmente pela convicção política.
partidária. E esse é um problema da nossa corte. O que tem que ser feito não é igual o que o PCO colocou no Twitter, dissolver o STF. Não é para fazer isso. Tem que mudar os ministros. O Supremo Tribunal Federal precisa existir, a instituição precisa existir. E os meios pelo qual, né, que só o Senado tem a prerrogativa de tirar o ministro por impeachment, depende deles. Né? Então nós estamos o quê? Com mãos atadas, amarradas, não tenho o que fazer, não sei o que vai ser feito. É claro que eu estou sim, com esse sentimento de repulsa, né, como o presidente Bolsonaro colocou aí no vídeo, né, concordo plenamente com essa indignação e eu que não sou presidente da República, eu estou indignado, não sei o que fazer. Imagina então o presidente da República aí, que todo dia é açoitado pelo STF. Naman? A situação é gravíssima do meu ponto de vista, porque são apenas brigas do ponto de vista político e nós, pobres mortais, não contamos com as promessas feitas pelas instituições públicas de cumprirem o papel que eles devem cumprir. O Supremo Tribunal Federal é decididamente politizado e o presidente da República compra uma briga sem muito significado do meu ponto de vista, porque essas questões não são resolvidas no bate-boca. Isso precisa ser resolvido a nível de uma reforma, de uma proposta mais condensada, mais apropriada para que haja essas mudanças no Supremo Tribunal Federal. Então, para mim, isso é apenas um jogo político, porque os dois lados estão comprometidos com essas questões políticas que nós, o povo, a população, não temos acesso a essas questões. As promessas não estão sendo cumpridas para as quais as instituições foram feitas. O presidente da República, o Poder Legislativo, eles precisam criar mecanismos em que essas situações sejam modificadas e o Supremo Tribunal Federal não tenha tanto poder político para ficar batendo boca e não resolvendo as questões do país.